com o UFC Entrevista. Agora vamos falar de infraestrutura. Temos um VT sobre o andamento de algumas obras no campo da UFC em Fortaleza. Vamos assistir. Em maio de 2013, mais de 30 ordens de serviços foram assinadas para a realização de obras nos campos da UFC, em Fortaleza, Cariri, Quixadá e Sobral, com valor total de R$ 43 milhões. O prazo de todas essas obras era agosto de 2014. Entretanto, algumas dessas intervenções não foram concluídas e continuam paradas. Um exemplo é a residência universitária do Benfica, que já deveria estar em funcionamento. Outro equipamento que está atrasado é o prédio do Instituto de Cultura e Arte, no campus do PC. A demora faz com que cursos como design de moda, gastronomia e cinema, que precisam de estruturas específicas, funcionem de forma precária. O valor inicial do ICA era de 13,5 milhões de reais. Já foram gastos 20 milhões e a estrutura ainda não é satisfatória. Sobre o VT, quais foram os motivos para o atraso? Se nós formos analisar as obras que estão com problema, nós vamos ter, não tem 10 obras, o que é extremamente razoável. Num contingente de 150, mais de 150 obras, você ter 10 obras que têm problemas, e não é verdade que o ICA está atrasado. Não é verdade. O problema do ICA é que ele foi feito por etapas. O ICA, quem chegou na universidade recentemente, não sabe a história, ele foi projetado para ser construído no sítio Alagadiço Novo, onde funciona a casa de José de Alencar. Era uma concepção de projeto que hoje o ICA já estaria totalmente concluído, totalmente pronto, com todos os cursos lá. Agora, quando nós começamos a construir o ICA no campus do PC, e aí nós tivemos mais de 1 ano e meio de discussão para poder definir que o ICA não ia para a Casa José de Alencar e ficaria no campus do PC, nós tivemos que rever todo o projeto. Não se leva um projeto que estava concebido, inclusive, com obras de fundações, né, e de infraestrutura para um local, não se leva para o outro e simplesmente coloca lá. Isso não é um carro, não é um móvel que você tira de um lugar e leva para o outro. Então, tivemos que readequar todo o projeto. O orçamento original de 16 milhões era para a primeira etapa. Então, quando o ICA chegou aqui no PC, ele praticamente dobrou de tamanho. Não estava previsto, por exemplo, o curso de gastronomia dentro desse prédio. Então, nós tivemos que readequar todo o prédio. O curso de gastronomia exige instalações que são muito complexas. São cozinhas semi-industriais, são área de preparação, que tem que atender à norma da vigilância sanitária, etc, etc, etc. E, quando começou a obra do ICA, foram criados mais cursos para o ICA, como o curso de dança, que não tinha, né? O curso de artes cênicas não tinha ainda, no projeto original, e isso demandou ajustes, né? Além disso, nós temos que compreender o seguinte: outra informação da matéria é que nós fazemos os contratos de 1 ano, mas já sabemos que nenhuma obra vai ser concluída em 1 ano. Isso é feito, a universidade faz isso, para que a empresa não use do artifício de protelar o período de 1 ano para pedir reajuste, porque os reajustes, por lei, são anuais. Então, nós temos um orçamento fechado, portanto, temos que colocar 12 meses e, ao final de 12 meses, é que é feito um aditivo de tempo para poder terminar a obra. Se nós colocarmos 24 meses ou 36 meses, ou o que for, é natural que a empresa vá segurando a obra para chegar até o final dos 3 anos para poder ter a cada ano um reajuste. Então, nós fazemos sempre isso adiantado. Agora, existem também processos que eu critico muito, que é outra questão que a universidade não tem autonomia, é de escolher as melhores empresas para fazer as obras. Vocês citaram uma obra aí que eu concordo, está super atrasada, que é a metade da residência, não é toda, a metade da residência do Benfica está muito atrasada. E a empresa que está fazendo essa obra é a mesma que está fazendo o Crateús, que também está atrasada. Então, é uma empresa que não tinha condições de realizar 2 obras desse porte e ganhou a licitação porque a lei permite. Nós não podemos interferir. Se nós tivéssemos, ao invés dessa empresa que ganhou a licitação para a residência, tivesse sido, por exemplo, a empresa que fez a FEAC,
Ninguém fala da FEAC, que o prédio está pronto. E aqui eu queria aproveitar para dar uma informação que é importante. Por que é que a universidade aceita isso? Porque nós poderíamos muito bem chegar lá, temos até elementos suficientes para chegar para a empresa que está construindo a residência universitária e rescindir o contrato. Se nós fizermos isso, primeiro, nós vamos perder os recursos, a empresa não recebe, mas a universidade também não pode ficar com esses recursos. Eles ficam no tesouro porque o empenho já foi feito e refere-se a exercícios anteriores. E segundo, nós vamos passar pelo menos de 6 a 8 meses para retomar essa obra, porque vamos ter que fazer um novo projeto, fazer um novo processo de licitação, torcer para que a empresa nova que entre tenha condições de fazer a obra. Enfim, nós ficamos muito no serviço público dependente da qualidade das empresas, e não são só as empresas que realizam obras, são também as empresas que vendem equipamentos. Muitas ganham licitações, por exemplo, de splits, de computadores, de impressoras, de data shows, ganham a licitação e não têm o equipamento para entregar. Reitor, a gente está vendo uma expansão muito grande da universidade até para o interior. A expansão da universidade, ela está sendo acompanhada do aumento da qualidade de ensino também? Sim. Quando você analisa a questão da expansão com a qualidade, eu volto a falar dos rankings nacionais e internacionais. A Universidade Federal do Ceará cresceu, avançou bastante em todas as avaliações externas a que ela é submetida, mesmo durante o processo de avaliação. O IGC da universidade cresce, apesar de termos criado, de 2008 para cá, exatamente 50 cursos de graduação, sendo que 5 deles hoje estão na Universidade Federal do Cariri. Então, não há o que questionar com relação à qualidade, porque apesar de todas as dificuldades que eu reconheço, principalmente de infraestrutura, porque as obras são lentas e não tem como resolver esse problema dentro da universidade, a não ser mudando a lei, os cursos estão muito bem avaliados. E se nós analisarmos ainda o destino do nosso egresso, aquele que se formou, e principalmente os que se formaram nos cursos novos, esses aí, existe um ranking internacional que saiu agora, aproximadamente um mês, que avalia as posições que o estudante das universidades ocupam no país e no exterior. Só tem 22 universidades brasileiras nesse ranking, a UFC é uma delas. Então, acho que não tem mais do que questionar a qualidade dos nossos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Não falei na pós-graduação, mas a UFC, nesse mesmo período, criou 24 cursos de doutorado e 22 de mestrado. Na última avaliação da CAPES, a UFC cresceu acima da média nacional. Professor, ao ser determinado pelo governo federal a implantação de cotas raciais e sociais dentro da Universidade Federal, gerou-se um temor acerca do nível de ensino dentro das próprias universidades. Passado 1 ano e meio dessa implantação, como o senhor avalia esse desempenho desses cotistas aqui dentro da UFC? A questão da qualidade do ensino, ele não está diretamente relacionada à cor do estudante, ele não está diretamente relacionado à origem do estudante, de que escola ele vem. Isso é outra falácia, Isso é um discurso de quem é contra a política de inclusão na universidade. Veja bem, se nós analisarmos, vamos avaliar, porque nós não tivemos nenhum cotista formado ainda, não podemos nem dizer que o desempenho deles ao longo de 4 ou 5 anos, dependendo do curso, é melhor, igual ou pior do que o não cotista. Mas se nós analisarmos para o dado que nós temos hoje, que é o desempenho dele no Enem, que é o que nós podemos avaliar, a diferença máxima que nós temos entre cotistas e não cotistas fica em torno de 10% e 12% da nota total do Enem. Então, isso é a diferença que tem, por exemplo, entre um primeiro lugar no curso de engenharia e o último nesse mesmo curso na ampla concorrência. Então, esse argumento poderia valer também para o sistema anterior. Então, não vejo, e na Universidade Federal do Ceará não foi identificado até agora, nenhum impacto negativo, nem do Enem, que era um discurso também com relação à qualidade, e nem muito menos da política de cotas. E não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque os estudantes pobres, os estudantes negros, os estudantes deficientes físicos, são os que mais se dedicam à oportunidade que eles têm. Isso eu posso comprovar não pela política de cotas, mas já como resultado do Enem, porque o Enem
ele trouxe para a universidade estudante pobre. A quantidade de estudante pobre e egresso de escola pública na UFC aumentou bastante com a adoção ao Enem-Sisu. Né? Nós éramos uma universidade extremamente excludente. Antes do Enem-Sisu, o estado do Ceará tem 184 municípios, nós não tínhamos aqui representantes de 80 municípios cearenses. Né? E hoje, com o Enem-Sisu e com as cotas, nós temos, dos 184 municípios, nós só não temos 7 municípios, somente 7 municípios cearenses ainda não conseguiram colocar estudante na UFC. A gente viu casos, até na internet, de racismo, de preconceito contra esses estudantes que vêm egressos por parte de cotas. Tem como a UFC penalizar, tem como ela fiscalizar essas atitudes desses estudantes? Tem. Nós achamos isso um absurdo. Não acredito que isto tenha saído de dentro da universidade. Nós já estamos acionando a Advocacia Geral da União, vamos acionar a Polícia Federal. E digo uma coisa, se for estudante da UFC, esse estudante será expulso da universidade. Nós não admitimos qualquer forma de racismo, de preconceito dentro da universidade. Todas as políticas que nós estamos empreendendo nos últimos anos, elas vão exatamente na direção contrária. Elas vão na direção de tornar a universidade mais eclética, né, que ela represente, que ela seja um espelho da sociedade. E isso é o que é a universidade, do meu conceito. Uma universidade que não tem na sua comunidade uma representação típica do meio em que ela está, da sociedade em que ela está, ela não é universidade. Ela só vai ser no dia que ela tiver representantes de todos os estratos sociais, de todas as religiões, de todas as opções sexuais, enfim, de todas as ideologias, de tudo aquilo que compõe a sociedade. Porque a universidade é o único espaço no mundo, né, onde se permite isso, onde se permite que todas essas pessoas tenham tratamento igual, tenham oportunidade igual, e é isso que vai fazer o Brasil ser um país diferente lá adiante. Eu espero, vocês vão alcançar, não sei se a minha geração vai alcançar, um Brasil diferente daqui a 20, 30 anos, fruto dessas políticas que estão sendo adotadas agora, no sentido de trazer pessoas que antes eram excluídas e que hoje têm a oportunidade de fazer o mesmo curso, né, que os ricos fazem nas universidades, porque hoje a política de cotas reserva vagas em todos os cursos de graduação indistintamente. Embora esse período, que eu acho acertado, de vigência da lei seja de 10 anos, mas acho que será o suficiente para que sejam feitas correções de rumo no ensino médio e daqui a 10 anos o país não precise mais de recorrer a cotas para poder garantir que as pessoas pobres, negras, índios e todos entrem nas universidades. E assim, reitor, as nossas equipes foram às ruas para escutar os servidores, os professores e alunos, e a gente trouxe algumas dúvidas deles. Vou colocar a primeira. Eu trabalho no Instituto de Cultura e Arte e é um instituto relativamente novo, mas nós temos ainda esse grave problema de pessoal. Qual é a política de pessoal real que a universidade tem para suprir essa necessidade? Haja vista que existe essa criação de novos cursos, né? Então, qual é a política em relação a criar novos cursos e ter essa mesma condição de manter esse curso com servidores técnicos, com uma demanda, com uma quantidade suficiente para o atendimento, para a estrutura do setor, porque isso é um grave problema, isso atinge toda a universidade, especificamente o Instituto de Cultura e Arte. Nós temos essa carência e ainda hoje não foi resolvida. Reitor, aproveitando que ela é uma servidora, a gente pode trazer outros pontos que os servidores levantaram, que principalmente a questão do ponto eletrônico e a questão da paridade. Pela questão da paridade, você não acha que servidores e alunos devem ter mais importância na decisão de escolher o reitor da universidade? E em relação ao ponto eletrônico, é a melhor medida encontrada para fiscalizar a ação dos servidores da universidade? Existem várias formas de se fazer isso, né? Existe o controle mecânico, existe o controle eletrônico, existe a folha de ponto, né? Quando a instituição é pequena, não precisa de nada disso, o gestor olha e vê que as pessoas estão ali.
A universidade hoje tem 3.600 servidores, e aqui eu já quero discordar da nossa colega do sindicato. A universidade não tem poucos servidores, tem muitos servidores, são 3.600, e tem mais de 2.000 professores, que também não são poucos professores. Então, nós temos, né, mais de 5.000, aproximadamente 5.500 pessoas trabalhando na universidade, se nós colocarmos aí também os professores visitantes e os professores temporários, substitutos. Então, veja bem, né, quando o órgão de controle chega na universidade, para ele quer saber se existe o controle. O nosso orçamento anual é 1.150 bilhões, dos quais 800 milhões, portanto, uma parcela extremamente significativa, vai para pessoal. É a parcela mais significativa. Então, é natural que a sociedade, é natural que o controle interno e o controle externo queira controlar isto. E eu não vejo outra forma de controle a não ser através do controle de frequência. Agora, qual é a melhor forma? Eu não sei ainda. Nós estamos estudando, pedi inclusive ao sindicato que apresentasse uma forma melhor do que o controle eletrônico, né? Os nossos gestores não aceitam o controle por folha de frequência, porque ela é muito vulnerável e ninguém quer depois ficar respondendo aos órgãos de controle por eventuais problemas. Então, acho que está aí, nós temos duas formas por enquanto, ou o controle mecânico ou o controle eletrônico. Um dos dois será adotado pela universidade e será adotado ainda este ano. Nós não podemos deixar de passar esse ano. O que é que ocorreu em outras universidades? A universidade não cuidou disso, o Ministério Público entrou na Justiça e a Justiça mandou o reitor, com prazo, inclusive, adotar o controle de ponto. Então, nós estamos falando de controle de recurso público, não é de pessoas, é de recurso público. Então, uma pessoa que recebe para trabalhar 8 horas não pode trabalhar 6, não pode trabalhar 4, não pode ficar sem trabalhar. Esta é a realidade. A maioria dos servidores da universidade, né, não tenho nenhuma dúvida, trabalham, né, até mais de 8 horas. Até mais de 8 horas. Agora, é preciso ter o controle. Nós não temos hoje. Estamos devendo isso aos órgãos de controle e vamos ter que cumprir. A questão do processo de eleição. Eu tenho uma posição já desde a minha primeira eleição. Isso é um processo que é da comunidade. A universidade, ela tem uma característica própria, né? Ela é constituída de 3 segmentos: professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. Cada um tem uma forma diferente de pensar esse processo. Professores, nós temos professores que, inclusive, acham que nem estudante nem servidor deve votar. Nós temos professores que acham que o voto deve ser universal. Nós temos professores que defendem o voto paritário, temos professores que defendem outras modalidades e temos uma lei, uma legislação que diz que em qualquer processo, né, caso a universidade opte por fazer uma consulta, tem que respeitar o mínimo de 70% do voto para professor. É isso que a universidade tem usado. Quando a universidade pensa diferente, aí as entidades, as entidades estudantis e os sindicatos fazem a consulta de forma diferente. Aí tem consultas paritárias, tem consultas 50, 25, 25, 40, 30, 30, mas não é a universidade que faz. E isso vai para o Conselho Universitário, o Conselho Universitário acata ou não a decisão da pesquisa. O que é que eu acho? Eu acho, e tenho dito isso, já reuni aqui DCE, Sintufs e ADUFS, e digo, tragam um consenso, discutam, a comunidade tem que definir isso. E o que eu, como reitor, o que a comunidade decidir é o que o reitor vai levar para o conselho e vai defender. Na eleição passada fiz isso, né? A ADUFS fez um plebiscito e o plebiscito apontou 70, 15, 15. O DCE apresentou a proposta paritária e o Sintufs não apresentou nenhuma proposta na época. Então, o Conselho Universitário optou por 70, 15, 15 e argumentando que, como não houve consenso, iria respeitar o que está na legislação. Nós estamos com uma proposta de mudança na legislação, criando uma lei orgânica para as universidades federais e remetendo isso para cada instituição. Que eu acho que o processo ele não é democrático na sua essência, até porque não é uma eleição.
Não é uma eleição. Enquanto nós estivermos falando de lista tríplice, para mim, pouco importa de que forma essa lista tríplice ela é construída. Porque quando ela chega lá em cima, né, ela pode mudar. Então, acho que nós não estamos tratando de uma eleição. Se é eleição para reitor, a eleição tem que começar e terminar na universidade. E quem deve definir as regras é a universidade dentro da sua autonomia. Sim, reitor, agora nós iremos fazer mais um breve intervalo e voltamos em breve com mais perguntas.